Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o ex-presidente da República e atual senador pelo PROS de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Bom dia para o senhor senador. É um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, prazer é nosso. 30 anos de diferença entre o começo do governo do senhor até hoje, quando o Brasil é comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual a principal diferença entre essas datas, essas épocas, na opinião do senhor Collor? A diferença fundamental é o respeito e o apreço à democracia e às instituições democráticas que garantem o Estado democrático de direito. Essa é uma diferença fundamental, até porque a eleição de 89 foi a primeira eleição para presidente da República pelo voto direto, depois de quase 28 anos sem que ao povo tivesse sido dado o direito de escolher o seu presidente. Então, como presidente da redemocratização, eu tinha essa responsabilidade fundamental de preservar o processo democrático e consolidar a nossa tenra democracia, o que, graças a Deus, nós conseguimos. Senador, e hoje, 30 anos depois, o senhor vê que não existe esse respeito às instituições, esse apreço à democracia que o senhor citou agora há pouco? Hoje nós estamos vivendo está em gestação, e estamos vivendo essa gestação de um conflito institucional. Há um conflito aberto entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, conflito este provocado pelo Poder Executivo, que nos leva a uma instabilidade muito grande e a um desassossego que acomete a todos nós. Tudo isso no meio de uma pandemia que está dizimando vidas no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para desejar os meus votos de condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos. É um momento, portanto, de extrema gravidade e nós precisamos resolver essa questão interna nossa, política, institucional, para que o Brasil volte a ter a tranquilidade necessária para que juntos, unidos, de uma maneira a ter uma agenda própria a enfrentar esse grande inimigo que hoje nós temos, que é o coronavírus. Hoje, senador, na opinião do senhor, qual o principal problema do Brasil? Ou qual seria o problema mais agravante do Brasil? A briga política ou a questão da saúde, quando a gente fala aí em relação ao governo federal? As duas são igualmente importantes e gravíssimas. A pandemia, sem dúvida nenhuma, há 100 anos, que nós não conhecíamos nada parecido. Essa é uma pandemia que vai marcar várias e várias gerações de brasileiros e de habitantes desse planeta por muitos e muitos anos, porque é um inimigo contra o qual nós não temos medicamento, não temos vacina, e a única maneira, a única forma que nós temos de evitar esse contágio e a propagação desse vírus é o isolamento social e as medidas de higiene que a Organização Mundial da Saúde e toda a ciência vem orientando. Quanto a isso, nós estamos falhando muito, porque não existe uma coordenação para enfrentar o coronavírus aqui no Brasil. O presidente da República, a quem caberia a responsabilidade de unir a nação para termos um programa e um projeto único, governadores, prefeitos e presidente da República, mais todas as entidades e associações representativas da sociedade brasileira, nós estamos sem essa coordenação porque o presidente fala uma linguagem completamente diferente da linguagem que a academia e a ciência preconizam. Então isso gera uma grande confusão na cabeça das pessoas que não sabem a quem seguir. Se a palavra do presidente que diz que não precisa usar máscara, que pode fazer aglomerações, ou que determina a ciência, sim, é preciso evitar aglomerações e é preciso usar máscaras. É preciso haver uma coordenação entre o que diz o presidente da República e aquilo que está sendo praticado nos estados e nos municípios pelos governadores e pelos prefeitos. Aí em Minas, no estado e na capital, tem-se conseguido grandes avanços em função das medidas que foram tomadas pelo governo do estado de Minas, pela prefeitura de Belo Horizonte, pelas outras prefeituras da região metropolitana e com sucesso.
Enquanto isso, o presidente da República fica dizendo que esse isolamento não é necessário, que o isolamento tem que ser um isolamento vertical, isolando apenas aqueles que estão na idade de risco ou com comorbidade. Ou seja, não existe uma coordenação. Nós estamos há 90 dias batendo cabeça, sem saber exatamente a população, sem saber exatamente qual é o projeto, qual é o plano, qual é o objetivo, quais são as ações que todos em conjunto devem adotar para, com essa união, evitarmos a propagação desse vírus e vê-lo o quanto antes disseminado da nossa sociedade. Senador Fernando Collor de Mello, que é o nosso convidado desta manhã aqui no Café com Política, ele que é também ex-presidente da República. Senador, o senhor, quando presidente, foi o primeiro a enfrentar um processo de impeachment. E hoje, muito se discute meio essa crise institucional a qual o senhor se referia, e nós também, muito se discute um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Há aquelas pessoas que acreditam, inclusive, que o presidente tem cometido crimes de responsabilidade em meio à atuação dele no combate à pandemia, em meio a essa crise institucional também, em meio àquela questão que envolve o ministro Sérgio Moro e as questões mais de dentro do governo, digamos assim. Com a visão de quem já passou pelo Palácio do Planalto e enfrentou também um processo de impeachment, você acha que há argumentos realmente para isso? E o que é que isso poderia representar neste atual momento e nesse estágio da nossa democracia para o país? Eu acho que motivações existem para que possamos nos debruçar sobre a possibilidade do afastamento de um presidente da República, que é um remédio extremamente radical, que é uma previsão constitucional, mas que deve ser utilizada somente em último caso, para não abalar as estruturas do nosso processo e da consolidação do nosso processo democrático. Mas acho que esse não é o momento. Nós não podemos falar em impeachment no atual momento, enquanto nós estamos lutando contra esse vírus. Afinal de contas, no momento em que nós estamos falando e conversando durante o dia de hoje, por exemplo, 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas estarão em óbito. Serão pessoas que nos deixarão em função do coronavírus. E além disso, enquanto nós estamos falando durante o dia de hoje, mais 30.000 pessoas estarão infectadas pelo vírus. Então, esse é o nosso principal objetivo e o nosso objetivo humanitário, de podermos lutar e combater isso que vem acometendo e infelicitando a sociedade brasileira. No momento como esse, nós tratarmos de um eventual afastamento do presidente da República é algo incongruente, é algo que nós não podemos conciliar, compatibilizar. Não há como nós pensarmos num processo de impeachment no momento atual. Vamos esperar passar essa pandemia, porque eu imagino que até o final do ano nós, se Deus nos permitir, nós estejamos livres, ou pelo menos com a tal da curva achatada a um nível bem baixo, de modo a que nós possamos conviver de uma forma menos traumática com a forma com a qual nós estamos tratando agora, para que nós possamos pensar num eventual processo de afastamento e de impeachment, dependendo do elenco de crimes de responsabilidade que estejam sendo apresentados neste momento que virá contra o presidente da República. Mas no momento, pensar em impeachment, na minha cabeça, não passa. Na minha cabeça, só passa a ideia de nós estarmos todos juntos, unidos, com um governo coordenado nas suas ações para combater o vírus que está nos atormentando. Senador, o senhor defende que não é o momento de impeachment, mas analisando o governo Bolsonaro até aqui, quais mudanças o senhor acha que deveriam ser feitas? Por exemplo, quando a gente fala em relação aos ministérios, o Ministério da Saúde, que está sem ministro há um mês, né? Estamos aí com o ministro interino, o general Eduardo Pazuello, que se mantém no cargo falando a mesma língua do presidente Jair Bolsonaro, parece que seguindo os passos daquilo que o presidente previa desde a saída do Mandetta. O que o senhor acha que deveria mudar de imediato, exatamente para que o governo seguisse talvez um rumo diferente do que tem sido feito até aqui? Ou não, o senhor também pode concordar com o que está sendo feito pelo governo até o momento?
O presidente da República, no meu entender, ele tem que mudar a compreensão do que significa ser presidente da República, ser chefe do poder executivo, ser o líder político da nação. Ele está confundindo essas enormes e grandes e honrosas responsabilidades com a transformação da sua administração numa seita. É aquela seita em que não admite controvérsias, não admite opiniões discordantes de ninguém que esteja assessorando nesse mistério de governar. Ele somente aceita o balançar a cabeça e dizer perfeitamente estou de acordo e concordo, mesmo que sejam as ordens mais escalafobéticas que se possa imaginar. Então ele quer uma seita, não quer um governo. Um governo tem que ser um governo participativo. O presidente da República tem que ter nos seus assessores vozes de aconselhamento, que possam ter em alguns momentos ou em vários momentos opiniões discordantes do presidente. E dessas opiniões discordantes do presidente da República, ele as aceitando, é que nasce o verdadeiro caminho, nasce a verdade, do entrechoque dessas opiniões. E, portanto, precisa-se ter os ministros. Como ele próprio disse durante a campanha, que não entende de economia, que a economia, ele escolheria um economista para resolver os problemas do Brasil nessa área. Que ele não entendia de saúde, para resolver o problema de saúde, ele escolheria um médico renomado para que pudesse tratar desse assunto. Do mesmo modo que ele disse isso, ele desfez isso. Porque ele escolheu nessas duas áreas um ministro da Economia, que até agora está se mantendo no Ministério, eu não sei até quando, e no Ministério da Saúde, em plena pandemia mundial, a coisa que acomete o mundo inteiro, ele demite durante essa pandemia, no pico da pandemia, ou ainda não atingindo o pico, 2 ministros da Saúde. E chama para ser o seu ministro da Saúde um general de grande estirpe, um oficial general que merece todo o nosso respeito pela carreira militar que tem, mas que não é a pessoa adequada para exercer o Ministério da Saúde, sobretudo no momento de pandemia. Eu posso, por exemplo, gostar muito de uma pessoa, não é uma pessoa que seja um administrador de empresas, é um grande amigo meu. Mas se eu tenho um problema de saúde, eu vou escolher um médico especializado naquela doença que eu esteja sofrendo, de que eu esteja padecendo. Porque é o médico que pode resolver esse problema. E não vou escolher um administrador de empresas ou um engenheiro para resolver um problema de saúde que eventualmente eu tenha. Então o Brasil está sofrendo com um problema sanitário de grandes proporções. E para um problema de grandes proporções, sobretudo na área sanitária, ou não deveria se fazer rodízio de ministros como está se fazendo, com uma churrascaria, e ao mesmo tempo teria que se escolher um ministro que fosse apto, com conhecimento, com respeito da sua classe e com respeito internacional para tratar da questão dessa pandemia. Isso sim, com isso, ele fazendo isso, ele estaria escolhendo alguém que pudesse enfrentar com capacitação profissional o problema enorme que nós estamos hoje enfrentando. Senador Fernando Collor de Mello, mudando um pouquinho os rumos da prosa aqui, eu queria falar com o senhor um pouco da história. E a gente relembrou aqui que o senhor foi o primeiro presidente brasileiro a sofrer um processo de impeachment. Depois disso, em 2016, nós vimos isso acontecer com a hoje ex-presidente Dilma Rousseff. E aí eu pergunto para o senhor, fazendo uma leitura da história, a Thalita abriu essa entrevista perguntando quais são as diferenças daquela época de 89 para agora, de 90 para agora, num espaço de 30 anos. Com o olhar da história, o que o senhor classificaria no seu governo como o seu maior acerto e o seu maior erro, e talvez esse erro que tenha levado a esse procedimento de impeachment? Sim, nós precisamos primeiro fazer uma rápida comparação com o Brasil que nós tínhamos em 89 e o Brasil que nós tínhamos em 2018. Em 1989 ou em 1990, o ano em que eu tomei posse, nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. Era uma inflação que corroía os salários e vulnerabilizava ainda mais as camadas mais necessitadas da população. Nós precisávamos combater este grande inimigo da população do Brasil na sua inteireza.
Para nós combatermos essa inflação, nós tínhamos que passar por um congelamento de preços. Passando por um congelamento de preços, nós tínhamos que dar também um jeito de reter a enorme quantidade de dinheiro que circulava na economia naquele momento em função das altas taxas de inflação, e quanto mais alta a inflação, mais dinheiro tinha que ser emitido pela Casa da Moeda para satisfazer e atender às necessidades da população. Então, com os preços congelados e aquela enorme quantidade de recursos em circulação na economia, isso uma coisa não se conciliava com a outra, porque se nós não bloqueássemos esses ativos, esses recursos iriam todos com os preços congelados para o consumo, e criaríamos aí uma inflação pelo lado da demanda, que seria uma inflação ainda mais dramática. E além disso, haveria uma quebradeira em série das indústrias que não teriam condições de atender esse aumento exponencial que haveria da demanda em função, como eu estou dizendo, do congelamento de preços e do excesso de dinheiro na economia. Então nós tínhamos que fazer um bloqueio desses ativos por um período. O que fizemos, e devolvemos esses recursos em 18 parcelas mensais, a última delas tendo sido paga em agosto de 1992. Mas eu sei que essa medida, que era a medida única que existia, não era somente da nossa equipe econômica ou da minha cabeça. Todas as equipes econômicas dos principais candidatos a presidente da República em 1989 tinham esse mesmo, embora não dissessem, ninguém falava sobre isso, tinham esse mesmo projeto e esse mesmo plano. E o exemplo maior que eu posso oferecer é o depoimento do então deputado Aloysio Mercadante, que era o coordenador do programa econômico do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou a ministra da Economia à época, Zélia Cardoso de Mello, 4 dias depois da posse, em que ele disse: Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos. Somente uma diferença: se fôssemos nós os eleitos, nós não demoraríamos nem um dia na presidência, porque nos derrubariam depois de um dia ou dois da presidência, se nós aplicássemos esse programa. Esse era o programa dos nossos sonhos. Então, não havia nenhuma mágica, nenhum coelho na cartola que se tirou para se dizer: vou fazer isso, vou fazer esse bloqueio, vou fazer esse congelamento e assim vai ser resolvido o problema. Não, essa era a única saída que nós tínhamos. O que eu lamento e me penitencio e peço desculpas é porque essa medida causou um enorme sofrimento a centenas e centenas e centenas de famílias que ficaram no seu dia a dia muito prejudicado em função disso. E isso realmente é algo que eu lamento muito, e até hoje, outro dia, pelas redes sociais, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, é algo que eu venho fazendo sempre que sou entrevistado, desde que deixei a presidência da República, e agora com o meu ingresso nas redes sociais, que é um novo mundo com o qual estou me deparando, eu tive a oportunidade, pelas perguntas que me eram feitas, de apresentar novamente meu pedido de desculpas e de perdão a todos aqueles que sofreram com essa medida, mas sabendo que essa era a única medida viável para que nós pudéssemos combater um inimigo ainda maior que nós tínhamos, que era uma inflação de 80% ao mês. Em 2018, nós chegamos com uma inflação de 3% ao ano, uma diferença brutal, uma diferença enorme. Então nós não tínhamos grandes problemas para resolver, a não ser as reformas estruturais com vistas ao ajuste fiscal, programa esse iniciado pelo ministro Paulo Guedes. E com algum sucesso, graças ao empenho inaudito que teve para a aprovação dessas reformas por parte do presidente Rodrigo Maia da Câmara e do Davi Alcolumbre do Senado. Nós sabemos que os grandes protagonistas na aprovação dessas reformas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, os protagonistas foram os 2 presidentes das 2 casas legislativas, com um esforço também grande, há de se notar, do ministro Paulo Guedes, mas com a ausência absoluta do presidente da República na articulação política visando a aprovação dessas reformas. Então, agora fomos pegos com essa pandemia. E essa pandemia exigiu que esse programa de ajuste fosse suspenso temporariamente, porque agora a necessidade que há é do Estado brasileiro se fazer presente fortemente na economia
para trazer esse auxílio emergencial para milhões de famílias brasileiras que estão com necessidades e passando fome. A bem da verdade, foi o projeto iniciado lá no Executivo, que imaginava dar um auxílio emergencial de R$200, o Congresso passou para 500 e depois o Executivo passou para 600. Enfim, então é isso que o Estado tem que fazer, apoiar as micro e pequenas empresas, o que demorou demais a regulamentação e que deixou milhares e milhares de micro e pequenos empresários, que são aqueles que empregam 70% da mão de obra hoje no Brasil. Logo, esse setor ficou desassistido. Foi tomada a medida, foi aprovada pelo Congresso em tempo recorde, mas, infelizmente, a sua aplicação retardou demais. E, enquanto isso, muitas empresas não tiveram condições de subsistir. Mas agora, parece-me que nessa semana já estão começando os bancos, tendo as garantias necessárias dadas pelo governo federal, a tal da regulamentação que demorou a sair. Os bancos já estão aptos a fazer esses créditos àquelas micro e pequenas empresas que precisam sobreviver para garantir o emprego de outros milhões e milhões de pessoas. Mas isso ainda é pouco, porque essa medida foi tomada por 3 meses. O mês de maio já foi pago, em 3 parcelas. O mês de junho está sendo pago e o mês de julho está chegando aí. Então, nós já estamos tratando no Congresso Nacional de aumentar para mais 2 meses esse auxílio emergencial de R$600, que o governo federal quer reduzir para 300, mas nós vamos lutar para que continue sendo os 600. Mas mesmo assim, isso vai para agosto e setembro. E depois, como essas pessoas vão ficar? Vão ficar desassistidas, sem emprego? Porque depois dessa pandemia nós vamos ter a grande crise econômica. Nós vamos decrescer o produto PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro vai decrescer, as nossas riquezas vão cair 8%, 9% nesse ano. É uma queda brutal, muito grande, e isso impacta diretamente no emprego, nas empresas que não terão condições mais de continuar as suas atividades, e isso reflete na economia como um todo. E aí, nesse momento, vai ser necessário ainda mais um esforço adicional do Estado brasileiro para cobrir essas necessidades e essas carências, tanto na questão das empresas, na recuperação das suas empresas, na capacidade sua de empregar gente, gerar renda e, com isso, consequentemente, alicerçar a economia no seu relançamento, como também aqueles que estão desassistidos, aqueles informais, aqueles que estão aí sem ter como ganhar o seu pão, sem ter como colocar o pão e o leite na sua casa para alimentar a sua família todo dia. Então é necessário que o governo tenha essa correta compreensão da grande necessidade da sua ação. Qual vai ser o problema nisso? É a incongruência entre esta ação que vai ser necessária pós-pandemia, em relação à economia, e o projeto neoliberal ou ultraliberal do ministro da Economia, que ele preconiza e vem trabalhando em cima do ajuste fiscal. Ajuste fiscal e ajuste das contas públicas. Senador. Então, esse ajuste fiscal e esse ajuste das contas públicas significa que ele vai ter que reduzir os gastos. E como conciliar um projeto de ajuste fiscal com um projeto de ajuda à população brasileira e às empresas que estão sofrendo com esse processo da pandemia? Senador, nós estamos caminhando para o fim já da entrevista, mas antes dá tempo de mais uma pergunta. O senhor vê algum paralelo entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro em relação à campanha e ao início de governo? Digo isso porque os dois, foram eleitos com uma forte bandeira de combate à corrupção, e quando tomaram posse, ou logo já no início do governo, já havia suspeita de irregularidade sobre a campanha e até mesmo antes. O senhor em Alagoas e o presidente Jair Bolsonaro com o caso Queiroz e também o disparo de mensagens aí em massa. Não, em Alagoas nunca existiu o que, se existisse, isso estaria sendo colocado na campanha eleitoral e seria sem dúvida nenhuma um motivo de muito desconforto para a minha candidatura, o que não aconteceu. Eu ganhei no primeiro turno com a diferença quase o dobro da votação do segundo colocado e também ganhei no segundo turno
com uma campanha extremamente violenta, em que tudo foi dito, em que tudo foi falado, em que tudo foi uma campanha realmente muito, muito rude, muito vigorosa, não é? Em relação ao meu governo, eu só tenho a dizer o seguinte: eu fui acusado, sim, fui acusado em função dessas acusações de suposição de que elas fossem verdadeiras, eu fui afastado, mas fui inocentado pelo Supremo Tribunal Federal de todas essas acusações. Então eu não tenho nada o que dizer a não ser apresentar esse atestado dado pela mais alta Corte de Justiça do país de que as acusações que me fizeram enquanto eu era presidente da República, e em função da qual eu fui afastado da presidência da República, elas não procediam, elas não eram verdadeiras, e eu fui declarado inocente. Portanto, é esse o atestado que eu posso apresentar à população brasileira. É uma diferença muito grande entre a eleição de 89, porque a minha eleição foi uma eleição solteira. Na eleição de 89, não houve conjuntamente eleição para senador, governador, deputado federal e deputado estadual, como em 2018. Em 89 e 1990, quando eu tomei posse diante de um Congresso Nacional que havia sido eleito em 86 e que terminava, e como terminou o seu mandato, em fevereiro de 1991. Então, quando eu tomei posse, foi para um Congresso que não foi eleito junto comigo, ou no momentum em que a minha eleição se deu. Eu vinha depois, em 91, é que eu vim a lidar com um novo Congresso. E com esse novo Congresso eu tive dificuldade de me articular e não tive o tempo suficiente para construir a minha base de sustentação. Nisso aí eu vejo uma coincidência com o que está acontecendo com o atual presidente, que não tem dado atenção, e eu venho alertando sobre isso há mais de ano. 2 ou 3 meses depois que ele tomou posse, eu já venho alertando para a necessidade que ele tem de construir uma base política sólida no Congresso, que ele, como presidente da República, é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política, e política se faz por intermédio dos partidos políticos e dos políticos. Essa é a regra da democracia. Ele não pode negar a política porque ele é o líder político da nação. Ao negar a política, ele está negando a sua própria existência como chefe do Poder Executivo. De modo que esse mesmo equívoco que eu cometi lá atrás, por não ter dado atenção devida à construção dessa base de sustentação parlamentar, é o erro que ele incorreu e que vem causando essas crises, esses conflitos também com o legislativo, semanais, né? Uma hora está muito bem, quando chega no domingo volta tudo a estaca zero. Enfim, há uma descoordenação também nessa questão de se fixar na construção de uma base que lhe dê a governabilidade para levar os seus projetos adiante. Senador, eu vou ter que fazer uma última pergunta antes de irmos aqui para a hora do bate-pronto, que é o que encerra a nossa entrevista, porque essa sua fala me ensejou um questionamento aqui. O senhor destacava que não conseguiu construir a sua governabilidade, é exemplo do que acontece hoje com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor foi eleito, como o senhor mesmo destacou, com uma frente de votos muito ampla em 89. O presidente Jair Bolsonaro talvez não tenha tido em 2018 a mesma frente ampla de votos, mas teve uma votação para lá de considerável. E o homem que chega à presidência da República, a mulher que chega à presidência da República é sempre revestido de muito poder. O senhor era muito jovem, inclusive, o senhor foi eleito presidente com 40 anos de idade, chegou à presidência muito jovem, o mais jovem da história do Brasil. O senhor acha que o poder subiu a cabeça e que o impediu de construir essa governabilidade? E é uma situação diferente do presidente Jair Bolsonaro, que já chegou mais velho à presidência da República, mas especificamente no caso do senhor, ter chegado tão jovem, ter chegado com uma frente tão grande de votos, ter chegado com um apoio popular tão maciço como o senhor teve, o impediu de enxergar a realidade da necessidade de construir uma governabilidade no país? Não, ele não impediu. Os 40 anos de idade com os quais eu cheguei à presidência da República me deu a vitalidade e até um pouco de voluntarismo, para não dizer bastante voluntarismo,
para implementar um programa de governo revolucionário para o país. O Brasil, posso hoje dizer, lá já vão uns 30 anos, sem que seja acusado de falsa modéstia, de que o Brasil pode ser classificado antes e depois do meu governo. Houve a abertura comercial, houve a questão da indústria automobilística, a questão do telefone celular, a questão da lei cultural, da lei Rouanet, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a renegociação da dívida externa brasileira, a abertura comercial que deu ao Brasil novas perspectivas, o fortalecimento do parque industrial brasileiro, enfim, o fim da corrida armamentista e o fim do programa nuclear, que mostrou a nossa disposição de conviver em paz. Então, isso aí foi tudo feito em função muito do ímpeto de um jovem de 40 anos, idealista e cercado de idealistas, que queria mudar o Brasil rapidamente. E essas mudanças aconteceram e estão aí até hoje, né? Nada se modificou. A agenda que eu inaugurei em 1990, mesmo com governos que se seguiram a mim, ideologicamente distantes da minha democracia liberal, eles tiveram que se adaptar a essa agenda de 1990. Então, não atrapalhou. E em relação ao Congresso, eu quero lembrar que esse programa econômico, inclusive com o bloqueio, ele não foi somente assinado por mim e cumpra-se. Não, isso passou pelo Congresso Nacional. É como eu disse a vocês, eu tive 2 congressos. O primeiro diante do qual eu tomei posse, que foi o Congresso eleito em 1986 e com o qual eu governei até fevereiro de 91. E esse Congresso aprovou o programa econômico, aprovou o bloqueio dos ativos, aprovou o que hoje comumente se chama o confisco da poupança. Isso foi aprovado pelo Congresso. Mais do que aprovado pelo Congresso, as medidas todas foram ratificadas pelo Poder Judiciário quando entraram com medidas contra algumas iniciativas que foram tomadas, e o Poder Judiciário disse que não, que as medidas estavam juridicamente corretas, até porque o nosso ministro da Justiça, o Bernardo Cabral, havia sido relator da Constituinte de 88, então ninguém melhor do que ele para conhecer nas entranhas o que era possível e o que não era possível fazer de acordo com o novo texto constitucional. Então, tudo isso nós alcançamos, mesmo com os 40 anos de idade, que acredito ser uma idade realmente jovem, uma idade ainda não com o amadurecimento necessário, né? Acredito que uma idade mais avançada talvez fosse melhor, mas no meu caso, a minha pouca idade serviu para enfrentar os enormes desafios que eu enfrentei e contrariar enormes interesses que eu contrariei com a quebra das reservas de mercado. De modo que o que eu vejo agora é que nesse 2018, o que eu vejo é que há uma falta de aptidão do presidente da República para exercer o mandato de presidente da República. Ele precisa ou se cercar ou procurar estudar, ele, sentindo as suas deficiências, procurar estudar, procurar se debruçar mais sobre determinados casos, ter uma visão mais acurada do que é o Brasil e o mundo, né? Ou então se cercar de pessoas extremamente capacitadas para lhe aconselhar. Mas ele, no seu entorno, ele se fecha num núcleo familiar muito fechado e impenetrável. E qualquer pessoa que queira colaborar e contribuir, ele é entendido essa contribuição e essa colaboração, por discordar das opiniões dele, como um inimigo ou um comunista. Porque na cabeça dele, ele tem a cabeça de seita. Ele quer formar não um governo, mas uma seita, em que todos aqueles que estejam ao seu redor digam sempre, sim senhor, sim senhor, sim senhor, o senhor é que está certo. Então, ele não é assim. Nós estamos vendo nessa condução da pandemia do coronavírus os erros que ele vem cometendo, inclusive com o exercício ilegal da medicina, receitando remédios, que agora o FDA americano, que é a organização que regulamenta qual remédio que serve ou qual remédio que não serve para o consumo, o FDA acaba, essa semana que passou, de dizer que a tal da hidroxicloroquina não serve para o tratamento do coronavírus e que tem efeitos colaterais graves, mas ele já mandou
já pediu ao seu amigo, o líder norte-americano, que lá está na presidência dos Estados Unidos, conseguiu 2 milhões de comprimidos a mais de hidroxicloroquina, mandou o laboratório do Exército também fabricar mais não sei quantos milhões de hidroxicloroquina, quando nós devemos estar atentos ao movimento que o mundo inteiro vem fazendo e que vem dando certo. Quer dizer, só nós que estamos certos nisso, quer dizer, o mundo inteiro está errado no trato que vem sendo dado ao combate ao coronavírus, e nós é que estamos certos? Não, nós estamos descoordenados, como disse, repito, descoordenados nas ações de combate ao coronavírus. E é necessário que o presidente da República assuma essa liderança, mas de forma a coordenar essas ações, ouvindo os governadores, ouvindo os prefeitos, ouvindo a ciência, ouvindo a academia, ouvindo a Organização Mundial da Saúde, ouvindo as lideranças de países que tiveram problemas seríssimos em relação ao coronavírus e tiveram êxito no combate ao coronavírus. É assim que se coordena, que se conjumina as diversas ações, de modo a ter uma saída que seja plausível e uma saída que tenha apoio na ciência para o combate ao vírus que nos atormenta. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong para nós encerrarmos aqui o bate-papo. Tá combinado, senador? Tá combinado. Para começar, Collor em 89 e Collor em 2020. Aí seria a mesma coisa que eu dizer a você, Thalita em 89, Thalita, não sei se você era nascida, mas em 89 e Thalita em 2018, completamente diferentes, não é? O amadurecimento, a idade, né, a vida e as experiências que nós vamos acumulando servem para que nós procuremos nos melhorar, nos adaptar melhor à vida e ao momento que estamos vivendo. Então a experiência da capacidade da pessoa de melhorar intimamente, melhorar no contato e no convívio com as pessoas. Papel de Itamar Franco no seu processo de impeachment. O Itamar foi um bom companheiro no início do governo, sem dúvida foi um bom companheiro, um pouco confuso, mas foi. Tem histórias muito interessantes sobre Itamar que constam do meu livro, que ainda não foi publicado, mas sem dúvida nenhuma o vice-presidente Itamar Franco, ele conspirou contra o meu governo desde os primórdios da nossa administração, lamentavelmente. Mas eu depois me reconciliei com ele, nos encontramos no Senado e, enfim, e perdemos muito prematuramente, que Deus o tenha. Presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Um desastre absoluto. As redes sociais às quais o senhor aderiu recentemente. É um mundo novo, não é? Porque eu estava antes entrando nas redes sociais, mas de modo ocasional. E com a questão da quarentena, com essa reeducação a que cada um de nós teve que se submeter no seu dia a dia, na sua agenda, nos seus horários, eu me dediquei muito e venho me dedicando a participar das redes sociais. E tenho tido resultados assim muito interessantes, tenho colhido opiniões as mais diversas. O meu público no Twitter é de um público que vai de 25 a 35 anos de idade, portanto é um público que não conhece o meu governo, porque ou não eram nascidos, aqueles que tinham 25 a 30, e os que de 30 a 35 tinham uma idade ainda não cognitiva para entender o que estava se passando à sua volta, nem muito menos avaliar um governo da República. Então é um momento que eu estou tendo também de explicar às pessoas e de trocar ideias com elas. Brasil, um país em risco de ruptura institucional? Eu espero que nós não estejamos perto de ruptura institucional. Vivemos hoje, está em gestação, como disse, um conflito institucional. E um conflito institucional que tem que ser resolvido pelo estabelecimento de uma trégua, sobretudo da parte daquele que provocou esse conflito, que é o Poder Executivo, e que nós possamos sair desse conflito sem que cheguemos sequer perto de uma ruptura institucional. Mas se nós não tomarmos cuidado para equacionar esse conflito
com uma trégua, com todo mundo sentado em volta de uma mesa, tentando encontrar saídas para essa crise, esse conflito, nós poderíamos chegar no limite extremo a uma ruptura que é tudo que nós não desejamos. Senador Fernando Collor de Mello, senador pelo PROS de Alagoas, ex-presidente da República, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade, senador. Eu que agradeço a você, Rodrigo, agradeço a você, Thalita, e a todos que fazem Rádio Super em Belo Horizonte. Meu muito obrigado, foi ótimo falar com vocês. Bom dia. Obrigada, senador.